Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios pra te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Amém, amém. Amigos, amigas, meus queridos, bom dia. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nesse domingo, em que nós vamos buscar a Deus e nos envolver com a sua palavra. Você que nos acompanha da sua casa, saiba que a igreja está com as suas portas abertas. Por recomendação do Ministério da Saúde, não estamos realizando os cultos, mas atendimentos. Tanto que hoje, ao longo do dia, nós estaremos de plantão, para atendê-lo, para recebê-lo. Se você quiser vir para fazer uma oração, se sentar aqui dentro, ler a sua Bíblia, uns minutos de meditação, estaremos aqui para lhe receber, para lhe abençoar, tá bom? Enquanto isso, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pela manhã eu te contemplo, Abra os meus lábios para te exaltar. abri os meus lábios pra te exaltar. O seu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Rei. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, Vem me envolver com todo o seu amor. com todo o seu amor. Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver Com todo o seu amor. com todo o seu amor. Nosso Deus poderoso, grandioso, nós bendizemos o teu nome nessa manhã, te louvamos, te adoramos e consagramos a ti a nossa vida. Ainda que fisicamente afastados, mas unidos em espírito,
como uma igreja santa, bendita, gloriosa do Senhor. Eu oro, Senhor, por cada pessoa doente, aflita, por todos aqueles que se sentem sozinhos, angustiados. Esta pessoa que está vivendo por momentos cruciais da sua vida, essa criatura que em sua casa está faltando tudo, não pode sair, não pode trabalhar, os momentos são difíceis, mas também são momentos de oportunidade para nos envolvermos contigo, para nos enchermos do seu poder, do seu Espírito. Oh, Todo-Poderoso, envolva teus filhos nessa manhã, derrama a tua presença, a tua luz, a tua força sobre todos nós, que somos necessitados do teu amor. Poderoso Deus, grandioso, visita esta pessoa que se sente fraca, abatida, essa criatura que não sai de casa, não por conta da quarentena, mas ela já não sai há muito tempo, porque está prostrada num leito de dor, numa cadeira de rodas, e não tem quem a tire de casa. Oh Senhor, tem misericórdia dessa criatura, age na vida de cada um, porque agindo Deus, quem o impedirá? Eu te peço, Senhor, abençoe esta reunião, abençoe este culto, essa transmissão, e fala ao coração do teu povo, fortalecendo o espírito de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém e graças a Deus. Amém. Fique à vontade. Nós estamos aqui direto do altar da nossa igreja em São Miguel Paulista, Avenida São Miguel, 9553. Nosso objetivo aqui é trazer até você o fortalecimento que só pode ser dado através da palavra de Deus, que é o alimento do nosso espírito, tá bom? Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Enquanto você procura, vamos louvar um pouquinho o nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me dê te adorar. Tudo que há em mim Quero te ofertar. eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. te louvarei, Te louvarei. não importam as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. a armadura de Deus. Diz assim:
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todos nós buscamos um fortalecimento para a nossa vida, energia para trabalhar, energia para sobreviver. E essa energia, fisicamente falando, é proveniente dos nossos alimentos, que tem as proteínas, os sais minerais, a água. Tudo o que nós comemos produz energia para o nosso corpo físico. Mas, além do corpo físico, você sabia que nós temos um corpo espiritual? Que é espírito e alma. Assim como o corpo físico se alimenta da comida, a alma, ela se alimenta do amor. Ela se alimenta do sentimento, se alimenta do amor. Muitas pessoas têm sofrido. A sua alma, ela tem estado vazia, fraca, porque ela tenta alimentá-la com o amor humano, com sentimentos humanos, com emoções humanas. E a alma está sempre frustrada, sempre triste, sempre fraca, sempre deprimida. Porque o que fortalece a alma, o que alimenta a alma, é o amor de Deus. Quando você permite que o Espírito de Deus possua a sua vida, Ele resguarda a sua alma contra qualquer dor, contra qualquer frustração provocada pela traição, pela solidão e tantas outras coisas. O Espírito, ele é alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. Nós vemos nesse período de quarentena que o São Paulo está passando e os estados também, em que as pessoas estão clausuradas em casa, estão com medo. Ou seja, o espírito de muitas pessoas está enfraquecido, porque ele tem sido alimentado com palavras que produzem medo. Quando você liga a televisão, os noticiários, seja a mídia escrita, falada, a mídia digital, as palavras que normalmente nós ouvimos são de quê? De vida ou de morte? Na maioria esmagadora das vezes, as palavras que ouvimos são palavras de morte. E muitos alimentam o seu espírito com essas palavras. E se sentem fracos, amedrontados, em pânico. Muitos cristãos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, até pastores evangélicos, pregadores do evangelho, muitos vivem e estão vivendo em estado de medo, porque estão alimentando o seu espírito de palavras de morte. Palavras que dizem, morreram tantos, tantos foram infectados. Sim, morreram muitos, porém, se você ainda não foi informado, mais de 120 mil pessoas já foram curadas e estão imunes. Isso, eu digo, 120 mil pessoas que foram reconhecidas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E a quantidade de pessoas que foram infectadas com essa gripe, nem se deram conta, porque não tiveram sintomas, já foram curadas, e também isso não foi registrado em nenhuma estatística. Em lugar de alimentar o nosso espírito com palavras de morte, que nos enfraquecem, nós temos que buscar a palavra da vida, a palavra de Deus.
E o próprio Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra que alimenta o nosso espírito, porque se há uma infecção andando pelo mundo, se há uma doença andando pelo mundo, eu tenho aquele que me cura, não importa qual seja a doença, se for essa gripe, ou se for um câncer, ou se for uma lepra, uma tuberculose, o que for, nós temos um Deus que nos cura, antes mesmo da doença chegar. Quando você tem essa fé, essa certeza, quando você alimenta o seu espírito dessa palavra, então não tem motivo para medo, não tem motivo para pânico. Você tem os devidos cuidados, mas não vive em pânico como as pessoas estão por aí, brigando na internet, discutindo na internet umas com as outras, virando inimigas, defendendo político A, defendendo político B, dizendo que um está certo, que o outro está errado. E esse é um momento em que o cristão, ele tem que assumir uma posição. E a posição do cristão é viver pela fé, e não pelo medo, não pela dúvida. Então, se eu tenho que me fortalecer, se eu tenho que me alimentar, então ele diz: sede fortalecidos no Senhor. O que nos fortalece é olhar para o nosso Deus. Josafá, quando ele estava sendo ameaçado, a sua terra, Jerusalém, sendo ameaçada de invasão, ele não sabia o que fazer, e foi ao templo, ao santuário, invocou a Deus, e disse a ele: Senhor, quanto a nós, não temos força para lutar contra tão grande multidão. Porém, aí ele disse: não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, eu não tenho força física, eu não tenho força humana, contingente de exército para enfrentar esses inimigos, mas os meus olhos estão postos em ti. Em outras palavras, a minha força vem do Senhor. No Salmo 122, Davi dizia, vamos lá, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muitas pessoas trocaram essa alegria pelo medo. O medo tem sido mais forte que a alegria de buscar a Deus. Muitos dizem: ah, não, eu não vou à igreja porque eu posso pegar esse vírus. Meus amados, o vírus não está no ar que você respira, ele está nas pessoas infectadas. Se você sai de casa e toma os devidos cuidados, não fica em aglomerações, fica longe 1,5 metro, 2 metros de qualquer pessoa, tem certos cuidados, anda com álcool gel, lava a sua mão, não tem por que você temer. A igreja, ela está sem os cultos, mas está aberta, estamos de plantão, e na verdade, eu estou aqui de plantão junto com os pastores, desde a determinação de fechar a igreja, desde a sexta-feira a outra sexta-feira, nós estamos aqui todos os dias, de plantão para receber e atender quem quer que precise, quem quer que necessite. E também a palavra de Deus diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor, esses são os que se fortalecem no Senhor. E não apenas isso, sede fortalecidos no Senhor, diz a palavra de Deus, e na força do seu poder.
Você crê que Deus é poderoso? O que é poderoso? Poderoso é aquele que pode fazer qualquer coisa. Aquele que pode tudo. Deus é poderoso. E o poder desse Deus produz uma força. O que é força? Força, se você olhar para o lado humano, é um agente físico, que move qualquer tipo de corpo e o tira do repouso. A força é um agente, tá? Você tem que ler física, mecânica, para saber. A força é um agente físico que move um corpo que está em repouso, ou um corpo que está em movimento, a força consegue pará-lo. O que é se fortalecer na força do seu poder? Eu estou falando de um agente físico, uma força física. Imagina a força de Deus. A força proveniente do poder de Deus é aquela que nos move quando nós estamos acomodados, quando nós estamos amedrontados, quando nós pensamos que não tem mais saída. Mas de onde vem essa força, bispo? Do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós produz uma força espiritual que não nos deixa ficar parados, ainda diante da tribulação, ainda diante da doença, ainda diante da perplexidade. O Espírito de Deus nos dá a força necessária para nos tirar da nossa zona de conforto. Essa é a força proveniente do poder de Deus. E essa mesma força, ela para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de frustração, de derrota, porque a força ela serve ou para empurrar um corpo, ou para parar um corpo que está se movendo. O vírus está se alastrando, muitas pessoas estão se infectando. Se nós nos fortalecemos na força do poder de Deus, através do Espírito dele, então eu e você, nós temos autoridade espiritual para barrar o que está por detrás dessa doença, e seja qual for a doença que se apresentar. A força do poder, a força proveniente do poder de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. E diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu ouvi pessoas falando que o coronavírus, esse Covid-19, o coronavírus já existe há muito tempo. É uma mutação do vírus, o Covid-19. Muita gente está dizendo que isso é castigo de Deus, que é a ira de Deus sobre os pecadores, que é Deus que está punindo as pessoas, que é Deus que está castigando as pessoas. Não é, pessoal, não é. É uma mutação genética que acontece a cada tempo. Um vírus se torna mais resistente às vacinas, às medicações que existem. Ele sofre mutações a cada tempo. Isso já aconteceu outras vezes e vai acontecer de novo. Quando criarem a vacina para esse vírus, daqui a 5, 10 anos, ele pode sofrer uma mutação e vai ter que trabalhar tudo de novo. Então, não é Deus que manda, é algo que acontece, foi natural, aconteceu. Agora, o diabo se aproveita dessa situação que enfraquece as pessoas, ele se aproveita dessa situação, dessa doença, para criar o pânico, para criar o medo, para te afastar da presença de Deus. E ele começa a colocar ciladas para lhe derrubar, armadilhas. O diabo, ele é especialista em criar armadilhas e tentações. De repente, nesse momento, você
se sente tentado, tentada a se afastar da presença de Deus. Não vai à igreja, o obreiro não vai à igreja, não aparece para nada. Ah, não, eu não vou. Mas você é um obreiro, é um servo de Deus. Você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas quando você para de servir, você permite se acomodar, o diabo começa a colocar outras coisas na tua vida para te ocupar. Então, nesse momento aí de quarentena, em que você não vai à igreja, não está tendo culto, diz, não precisam de mim na igreja, não. Você tem que buscar uma forma de se envolver com as coisas de Deus e servi-lo. Porque senão, pelo fato de você não exercitar a obra que Deus lhe incumbiu, o diabo vai começar a colocar outras coisas para você fazer, ele vai começar a te ocupar de outras coisas, e quando essa quarentena passar, aí muitos vão dizer, não posso ir na igreja porque agora eu estou muito ocupado, porque agora eu assumi esse compromisso, aquele outro compromisso. Quer dizer, o diabo colocou a cilada, e a pessoa caiu igual um patinho. Isso acontece com aquele que não está no esconderijo do Altíssimo, porque o que diz o Salmo 91? Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? A cilada do diabo. O laço do passarinheiro é a armadilha que o diabo põe para nos laçar e nos tirar da presença de Deus. Será que você não caiu já nessa armadilha? Se você se fortalece no Senhor e na força do seu poder, venha a cilada que for, você permanece firme, olhando para frente, dizendo, ninguém vai me tirar da presença do meu Deus, ninguém vai impedir que eu continue servindo e ajudando o mais necessitado. E aí diz, porque a nossa luta, isso é importante, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, demônios. A nossa luta não é contra o Covid-19. A nossa luta não é contra governantes e não é contra políticos. A nossa luta é contra demônios. Os espíritos que trabalham para nos enfraquecer no momento de luta, de dificuldade. Eu vejo muitas pessoas decaídas, tristes, pelos cantos, sem reação nenhuma. Pessoas de Deus que simplesmente aceitam a imposição do mal, a imposição do inimigo. Aqui, ele diz que a nossa luta não é contra o Covid-19, a nossa luta é contra os demônios. Porque, como eu disse na nossa última live, e expliquei para vocês, o Senhor Jesus já pôs em nós o antídoto contra toda e qualquer doença que vier. Isso é bíblico. Isaías 53. Quando diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós fomos curados. Quer dizer que quando o Senhor estava sendo chicoteado, torturado, sangrando, as mãos e os pés furados, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cada uma daquelas chagas sobre o seu corpo, produzia em nós o antídoto contra todas as doenças. Então, antes mesmo de ficar doente, você já foi sarado. Pelas chagas de Jesus, você acessa esse antídoto por meio da fé, e não do medo. O medo faz o mal aumentar. O
medo faz a doença aumentar. Aprenda uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Tudo aquilo que você foca, se expande. Tudo que você focar na vida vai se expandir. Se você focar a doença, essa doença vai ganhar mais força. Se você focar na palavra de Deus, nas promessas dele, então as promessas vão ganhar força dentro de você. A fé vai aumentar. O medo vai diminuir até o ponto de desaparecer. Então a sua luta é contra o diabo que quer te afastar da presença de Deus. O diabo que quer mudar você, fazer que você volte a ser a velha criatura. Que durante os cultos, a busca, as orações, você vem lutando, buscando, orando, recebendo as pregações e lutando para mudar. Continuamente ouvindo aquela palavra, dizendo, olha, muda isso, muda, e você vai mudando. E de repente, o diabo começa a encher a tua cabeça de um monte de coisas que você vê na televisão, de várias palavras de morte. Aquilo vai te enfraquecendo, aquilo vai te derrubando. E quando você menos perceber, a velha criatura ressurgiu. Aquela velha criatura, aquele velho homem, aquela velha mulher. E é exatamente essa a cilada que o diabo coloca para a gente. Nós temos que ser vigilantes. E diz a palavra, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau. Agora é o dia mau. O dia mau não é o 24 horas, é um período. É um tempo. Por exemplo, imagina para mim, que estou acostumado a pregar o evangelho, a fazer cultos, há mais de 27 anos. Em toda a minha vida de pastor, eu nunca tive templo fechado. Em toda a minha vida de pastor, eu nunca fui impedido por uma lei, por um decreto, por um governador, seja lá por quem for, de realizar os cultos na igreja. Nunca na minha vida, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E para um pregador do evangelho, para um homem de Deus, isso é algo muito difícil. Não poder estar em contato com o seu povo, não poder apertar a mão das pessoas, recebê-las, isso é uma coisa muito difícil para a gente. Que se não nos fortalecemos na palavra de Deus, se não temos a armadura dele, podemos ficar tristes, angustiados, meter os pés pelas mãos, praticar uma desobediência civil, desobedecer o decreto, por ficar desesperado. Mas não, é a nossa fé. Nós cremos na palavra de Deus e sabemos que tudo isso vai passar. Esse dia mau vai passar. Porque, sabe o que tem de bom no dia? Até no dia mau, é que um dia acaba. Todo dia acaba. Todo dia passa. Então, seja um dia bom, ele acaba. Seja um dia mau, ele acaba. Então, você está enfrentando o dia mau, um período da sua vida que é mau, creia, esse momento difícil vai passar. Ele vai passar. E você vai se levantar mais forte. Se não se acomodar. Se não baixar a sua guarda. Para concluir, diz: para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Lembra que eu li agora o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, permanecem firmes para sempre, inabaláveis. É isso que acontece com aquele que vive pela fé. Ele não se abala
por absolutamente nada. Meu querido, minha querida, foca na palavra de Deus. A palavra que produz força. Dobra o teu joelho no teu quarto, fecha a porta e fala: meu Deus, eu quero receber o teu Espírito. Eu quero esse Espírito que produz uma força sobrenatural dentro de mim. Essa força que não vai deixar eu me acomodar. Essa força que não vai me deixar cair em tentação. Essa força que vai parar os inimigos quando eles estiverem se aproximando de mim. Porque a força serve tanto para colocar em movimento como para parar algo que está se movimentando. Peça ao Espírito Santo para te encher. E toda a sua vida vai mudar. Está bom? Não baixe a sua guarda. Não baixe a sua cabeça. Isso era o que o Espírito Santo queria que eu dissesse para vocês nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração. Nós queremos interceder por todos aqueles que se sentem fracos. Você que está pensando em não ir mais à igreja, de repente você foi infectado por esse vírus e pensa: por que o Senhor deixou? Por que Deus? Não fique perguntando por que Deus deixou você ficar infectado. Você tem um Deus que cura você, que te cura, que te liberta. Esse é o nosso Deus. Tá bom? Então, feche os seus olhos. Junto com a pastora Andréia, nós vamos fazer essa oração e Deus vai te fortalecer. Feche os seus olhos. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Pois é de lá que vem meu socorro. Pois é de lá que vem meu socorro. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra a minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, eu confiarei em ti. Nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé nesse momento. Imploramos que cada pessoa seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Nos reveste com a tua armadura, ó meu Senhor. Encha-nos da tua graça, da tua virtude, do seu poder, do seu amor. Que os teus filhos se levantem, que as ciladas não tenham poder sobre eles, as ciladas do diabo, e que depois de vencermos tudo, permaneçamos inabaláveis. Fale com Deus. Isso, fale com Deus. Fale com Deus porque Ele te escuta. Ele escuta a sua oração. Desde quando começou essa situação, nós começamos a orar. Porque inicialmente os problemas vieram com o vírus, mas logo existem pessoas que estão entrando num quadro, num problema econômico.
Existem pessoas que não estão podendo trazer para o seu lar a comida. E muitas pessoas já estão passando uma situação muito difícil nas comunidades, nos lugares mais difíceis. Então, eu também quero levantar o meu clamor ao Senhor e pedir que o Senhor venha visitar a cada uma dessas pessoas que estão com dificuldades, que estão nos lares, talvez sem ter o que comer. Esse pai, essa mãe que fica preocupada, como eu vou fazer? Eu dependo dessa comida do dia. Eu saio todos os dias e dependo desse valor para trazer a comida para minha casa. Senhor, nós estamos nas tuas santas mãos. Nós dependemos de ti. Então não desampara o teu povo, Senhor. Não desampara a nação. Não desampara o Brasil. Não desampara os países. Envia os teus anjos, Senhor, e combate esse vírus do mal. Ele vai cair por terra. Ele não vai. Se por acaso a senhora, o senhor foi infectado, a cura agora é proveniente das nossas orações, porque temos feito as orações, 7 orações no dia, não para mostrar que fazemos não, mas porque é a nossa fé que está apoiada no nosso Deus, e vamos combater e vamos vencer esse vírus do mal. E o Senhor vai ser glorificado através de nossas vidas, e esse momento ruim vai ser lembrado como um momento onde adquirimos força, porque assim vamos sair dele mais fortes, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz que não temos luta contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os demônios. Envia seu poder, meu Deus, e amarra esse principado que está espalhando morte por todo o mundo. Quem me amarra esse principado maldito, derruba ele e dá a vitória para o teu povo. Glorifica, Senhor, a tua igreja aqui na terra. Abençoa o teu povo, protege teus filhos contra todos os males. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há Jesus, eu preciso de ti. Meu Senhor, eu declaro bênção, saúde, fortalecimento na vida do teu povo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Olhe para mim um minutinho, nós já vamos terminar a nossa transmissão. Então, hoje, o dia inteiro, nós vamos estar de plantão até as 18 horas. E vamos entregar a todas as pessoas que vierem aqui na porta, ou vierem para fazer as suas orações, a água pura. A água pura. Aqui você tem, eu vou entregar para vocês a água pura. Está aqui, olha. Está vendo? Você vai receber essa água no domingo, hoje, o dia inteiro. Pode vir. Se você quiser trazer alguém com você, traga também para participar. Nós vamos orar por cada um, tá bom? Apesar de não realizarmos o culto, mas nós vamos orar. Essa água nós consagramos no monte. Eu até aconselho que você veja o nosso vídeo anterior a esse, a oração no monte, consagrando essa água que nós vamos entregar. A água pura, você vai usá-la para se lavar. Você vai chegar em casa, vai derramá-la sobre a sua cabeça e vai pedir a Deus: Senhor, limpa meus pensamentos, limpa meu coração, limpa a minha vida, me limpa de todo pecado, me limpa de toda doença. Vai ser uma limpeza espiritual. A palavra do Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Então, essa água que você está vendo aí, essa mesma água simboliza pela fé, olha, é pela fé a palavra de Deus, que vai te limpar de todo o mal. Então participe, tá bom? Se você também ainda não enviou o seu nome por WhatsApp, no nosso livro virtual de orações, nós estamos aguardando. Aqui no rodapé você tem o número de telefone. Vá agora mesmo, pega o seu celular, terminando aqui a transmissão, pega o seu celular, abre esse número de WhatsApp, manda o seu nome para a gente, manda o nome da sua família para a oração, porque quando nós juntarmos 100 nomes, a cada 100 nomes, nós vamos levar o livro virtual de oração e todos os nomes ao monte, e vamos levantar um grande clamor por todos vocês. Então participe com toda a sua fé, tá bem? E ao longo da semana, nós vamos avisar, porque domingo que vem é o domingo de Ramos. Domingo dia 5 é o domingo de Ramos. Então, vá preparando o seu ramo, a sua palmeira. Já deixe preparado o seu ramo para esse domingo de Ramos. Porque se os cultos não forem liberados, nós vamos manter o nosso plantão e vamos aspergir o santo nardo sobre todos os ramos, e você vai passar pela porta, porque o Senhor Jesus, ele entrou montado num jumentinho, passou pelas portas de Jerusalém, e ali as pessoas o aguardavam com ramos nas suas mãos. Então nós vamos ter a porta, vamos colocar uma porta na entrada da igreja, uma grande porta, e você vai passar por ela com esse ramo na mão, e nós vamos aspergir com o santo nardo. Você vai regressar para sua casa, levando esse ramo, e em nome do Senhor, a presença de Deus vai entrar na tua casa, e ali vai permanecer. Domingo que vem, domingo dia 5, eu já estou estendendo o meu convite para vocês, tá bom? Avenida São Miguel, 9553, a metros da Praça do Forró, pertinho. Então você que é membro de São Miguel Paulista, você que participa em Itaim Paulista, você que mora aqui nas proximidades, você que está aqui perto, ou até um pouquinho mais longe, mas está na Zona Leste e quer participar desse propósito, venha com toda a sua fé. Nós também vamos fazer uma bênção especial a todos os dizimistas que por aqui passarem. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanhar nessa transmissão. Fiquem com Jesus. Tchau, gente. Um abraço bem apertado. Tchau. Creio que